Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, cheia de problema com bug no Instagram, gente. Para tentar conversar com o nosso escritor. Tô chocada. O Instagram tem apresentado muitos problemas técnicos. E eu não consegui agora quase entrar para conversar com o nosso autor. Vamos bater papo? Vamos? Gente, tô sem efeito. Olha aqui, minhas olheiras. Flávio, querido, vou mandar um convite para você. Chegou aí? Flávio, querido. Você tá me vendo? Não, Monique. Você não tá me vendo? Não. Eu também não tô te vendo. Ai, que maravilha que tá esse Instagram hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver você pela live. Peraí. Bom, nós estamos aparecendo. Então, na hora que a live ficar gravada, nós estaremos sendo visualizados, tá? Aqui eu não posso te ver e você não pode me ver, mas a gente está aparecendo, tá bom, querido? Beleza. Acabar de confirmar aqui que tá aparecendo. Isso, aqui também. É porque a gente não consegue se ver, mas aqui no notebook tá aparecendo. Flávio, desculpa essa confusão. O Instagram não consegue se manter estável e a gente não consegue se conectar. Infelizmente, hoje ele fez pirraça, mas que bom que a gente conseguiu se conectar. Obrigada pela paciência, tá? Imagina, eu sei que acontece esse tipo de situação. Ainda mais com a internet, né? Pois é, rede social. Agora, você é de qual lugar do Brasil? Sou de Ribeirão Preto, São Paulo. São Paulo. Vai ter Bienal ano que vem aí, hein? Estaremos aí na Bienal. Você vai? Se quiser, eu estarei lá. Muito bem, vamos nos conhecer então. Esse ano a gente esteve aqui no Rio. Você conseguiu vir ou não? Não, eu só acompanhei pela plataforma Wiclap, que é onde eu divulgo meu livro. Ah, eu passei lá no stand da Wiclap, gente. Tava, ó, bombando o stand com aquele rapaz da Wiclap. Esqueci o nome dele agora. Robinho, sei lá o nome dele. É o representante lá, né? É, exatamente. Agora, ô Flávio, eu tô aqui com o teu livro As Desculpas nas Sombras. Você tem ele físico aí? Não, o físico não. Eu tenho só o esboço dele, mas o físico ainda não tenho. Na verdade, eu tenho, já mandei fazer algumas produção. A primeira exemplar eu dediquei à minha mãe, né? Quando eu fui visitar ela agora recente. Mas já está chegando mais uma remessa aí para mim fazer a venda física também, com o pessoal mais próximo de mim. Que maravilha! Agora, só para eu entender um pouquinho. As Desculpas nas Sombras, ele é um livro técnico? Porque ele não é uma narrativa, né? Ele é técnico? Assim, ele tem um pouco de narrativa por causa de algumas situações que acontecem, né? Mas ele tem uma parte de entender como funciona, tem umas partes mais técnicas, né? Alguns cálculos, algumas perguntas, dúvidas, as respostas, né? Que o pessoal normalmente costuma fazer na parte de condomínios. Então, só para o pessoal entender, As Desculpas nas Sombras tem como subtítulo o seguinte: erros e soluções na gestão de condomínios. Quando você fala erros e soluções na gestão de condomínios,
o Flávio, você está falando isso voltado para síndicos, condôminos, qual é o público? Na verdade, ele consegue abordar os dois públicos. Por quê? O morador, ele buscar o entendimento, né? Onde está sendo algumas falhas cometidas onde que ele reside, e também para o síndico, né? Não cometer esses erros que normalmente os moradores falam que cometem. Então, serve para os dois segmentos, não foge, é um conteúdo mais amplo, né? Para o conhecimento de todos, e agrega para todo mundo. Ah, você já foi síndico, é administrador de condomínio. Como é que surgiu esse livro? Faz 10 anos que eu estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? E desde quando eu vim para Ribeirão Preto, eu entrei numa administradora de condomínios. E desde lá eu sempre atuei nesse conceito de gestão de condomínio. Aí, com do tempo, dos anos, eu fui entendendo as dúvidas, fui anotando, fui pegando situações, casos, e fui diluindo e fui colocando onde que hoje, esse ano, eu consegui decidir fazer a escrita desse livro. Ah, então você estava ali na linha de frente, não só do assunto que você aborda, né, mas também na prática, exercendo ali. Isso é muito interessante. Você mora no mesmo lugar há muito tempo? Onde eu resido agora faz em torno de uns 4 anos, né? Eu moro em condomínio também. E em Ribeirão Preto faz 10 anos que eu estou aqui. Eu sou natural de Bebedouro, no estado de São Paulo também. E desde que eu estou aqui em Ribeirão, sempre atuei nessa área administrativa de condomínios. Eu te pergunto isso porque eu moro no mesmo condomínio desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu tô com 38. E eu também tô te falando isso porque minha mãe foi síndica do condomínio por 20 anos. Então, assim, mesmo não querendo ou não estando na prática vendo o que você está botando no seu livro, eu conheço um pouquinho, porque, cara, é muita responsabilidade ser síndico, por exemplo, de um condomínio. Aqui a gente é um prédio. Mas quando a gente fala condomínio, às vezes é um condomínio que tem piscina, que tem outros blocos, entre outras coisas. E aí a responsabilidade realmente é muito maior. Para a gente conhecer um pouquinho mais as desculpas nas sombras, aliás, esse título ficou muito bom, hein, Flávio? Como é que surgiu as desculpas nas sombras? O título? As desculpas nas sombras surgiu da seguinte maneira. Como eu recebo muitos comentários, perguntas, dúvidas a respeito disso, e sempre houve aquela famosa resposta dos gestores. A gestão passada não foi boa, eu tenho que resolver isso, não dá para fazer aqui. Então, sempre tem uma desculpa. E não coloca na prática que ele tem que ser feito realmente. Porque o meu entendimento de condomínios não é simplesmente assumir a responsabilidade de um todo, né, de uma comunidade, e não fazer aquilo que tem que ser feito. Acho que a gestão de condomínios ela não pode ser política. Hoje eu vejo muito isso, é política. Se existe um grupo A e o grupo B, eles não se comunicam. Um fica contra o outro. Isso acaba atrapalhando qualquer gestão. Eu acho que condomínio, na minha visão do ramo administrativo, ela é uma gestão empresarial. Ela precisa ser realizada. Então tem que ter, eu penso assim, um módulo de 5 estrelas. 5 estrelas não, de 1 estrela, né? No caso, que são 5 pontas. São processos, estratégias, transparência, comunicação e lealdade com os moradores. Então, tem que focar nesses 5 pontos para ter uma transparência na gestão e evoluir. Por que eu acho nisso? O condomínio, quando a pessoa adquire o seu condomínio, ela tem que ser valorizado. Então, aquilo que você paga mensal é um investimento. Seja ele não de capitais, mas de segurança, de limpeza, de harmonia com o ambiente, enfim, aquilo que vai te dar tranquilidade e sossego para você morar no condomínio. E isso não acontece. Então, por isso que vem muitas desculpas que os gestores fazem. Então, por isso que surgiu esse nome.
Muito bem, agora você tocou num ponto bom, que são as responsabilidades. Quais são as responsabilidades, Flávio, de um síndico, de um administrador de um condomínio? Porque existe o administrador financeiro, né? E o síndico, ou eles são a mesma pessoa? No caso, ele tem que ser a mesma pessoa dentro do condomínio. Porque não é lógico que tem o corpo gestor, que é um conselho fiscal, tem o administrador que dá o apoio, mas o síndico ele tem que ter toda essa visão, a parte administrativa, a parte de finanças, a parte da manutenção e conservação, que é primordial, porque não adianta nada o cara saber de finanças e não saber nada do que acontece na parte de precaução dos danos futuros. Porque, igual eu falei, é um investimento, aquilo ali tem que ser valorizado. Você paga um valor alto quando você compra um apartamento, ou seja, um condomínio de apartamento ou de casa, se você paga aquele valor X, você quer que no decorrer de uns 5, 10 anos, valorize, não que desvaloriza. Então, além das finanças, que tem que ter um bom entendimento para não sofrer um déficit financeiro e ser prejudicado, tem que ter as noções básicas de manutenção e conservação para valorizar o prédio. Exatamente. E aí essa responsabilidade do síndico acaba sendo muito grande. Eu tenho pena de síndico, gente, ou de síndico, eu tenho pena. Porque não tem hora, não tem discernimento, é problema o tempo todo, principalmente se o condomínio for gigantesco, né? Aí são 2 síndicos, ô Flávio, quando a gente tem prédios separados por blocos e etc., a gente tem mais de um síndico no condomínio? Não, o que acontece é um síndico, né? E quando tem muito blocos nos condomínios, são subsíndicos que tomam frente pelo bloco, mas a responsabilidade é do síndico. Ele vai ter um suporte ali. O que acontece? Na verdade, só colocam as pessoas na eleição, mas essas pessoas de subsíndico acabam não participando muito. Acaba só estar ali por estar. Não ajuda, não auxilia, e acaba sendo somente a crítica diretamente para o síndico. E o intuito desse livro também, quando é voltado para o morador, é ele buscar esse conhecimento de como que é a gestão, como funciona, como que é os cálculos, para quê? Para diminuir aquela crítica. Então, se eles têm um conhecimento, ele vai saber fazer as perguntas necessárias e corretas dentro do que está acontecendo, que vai ser uma coisa menos confronto. Então, vai ser um bate-papo mais transparente, mais legal, e isso vai acabar solucionando, não colocando intrigas, como que hoje acontece muito. Então, quando não tem conhecimento, acaba se criticando mais. Exatamente. E aí existem todos os tipos de moradores, né, gente? A gente tem o morador que vai às reuniões, a gente tem morador que não vai à reunião, a gente tem morador que arruma confusão por isso aqui, e a gente tem morador de diversas formas. Ô Flávio, qual é o mais difícil de lidar? É aquele que vai na reunião e bate pé na hora da votação, que não aceita, que toca burburinho. É aquele condômino que às vezes atrasa um condomínio e finge que nem é com ele. Qual é o maior desafio de ser um síndico, um administrador de um condomínio? Eu acho que o maior desafio, o problema é chamar essas pessoas para participar. Hoje você pega aí, pela administradora que eu trabalho, eu já participei de assembleia, e eu vejo, tipo, se é um condomínio de 200 pessoas, no máximo 8, 10, 20, 30 pessoas no máximo que parece. É pouco. Então não tem argumento. Aí depois que acontece algumas aprovações, rateio extra, com alguma benfeitoria, aí vem atrás, vem saber por quê, o que acontece, por que está fazendo isso, por que está fazendo dessa forma. Então, o que acontece? Existe as pessoas que fazem as picuinhas dentro das assembleias, mas isso, quando acontece, quem que preside, no caso a assembleia, ela tem que tomar a frente e não deixar fugir daquilo que está sendo pautado dentro daquela convenção, né? Porque tem aquela pauta, tem que ter seguida, ela não pode fugir. Então, quem preside uma assembleia, ela tem que tomar frente e tomar conhecimento daquilo que tem que ser seguido e não deixar virar um tumulto. Infelizmente, algumas situações acabam acontecendo
coisa desnecessária, e todo mundo já sabe disso. Pois é. Agora, quando a gente fala de subsíndico, né, de eleição, de síndico e subsíndico, essas reuniões, essa votação para eleger um síndico e um subsíndico, acontece o quê? De ano em ano, a cada 2 anos? Qual é o tempo para se eleger um novo síndico? Isso vai de acordo com a convenção de cada condomínio. Tem condomínio que é a cada 2 anos, tem condomínio que é a cada 1 ano. Então, vai muito de acordo com a convenção de cada condomínio. Ah, entendi. Agora, você sabe que a minha irmã, ela morou num condomínio que era terceirizado. Então, todos os serviços dentro do condomínio, piscineiro, segurança, guarita, limpeza, tudo era terceirizado. Quando a gente fala de condomínio de médio e grande porte, até onde vale a pena terceirizar todos esses serviços para tirar um pouco da responsabilidade do síndico? Ou isso não funciona assim, Flávio? Não funciona. A responsabilidade é a mesma, independente se for o funcionário orgânico ou terceirizado. De qualquer forma, a responsabilidade do síndico não vai mudar. Que até então, quando é uma terceirizada, todo mundo fala que não vai implicar futuramente uma trabalhista. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Acaba respingando para o condomínio também, não somente pela empresa que está prestando o serviço. Então, de qualquer forma, o síndico ele tem que ter um bom conhecimento, tanto das leis trabalhistas, tanto das NRs que precisa ter, e o conhecimento financeiro também, por caso que fala que se der terceirizada sai mais barato, mas não é. Muda. Porque acontece, na terceirizada, você não tem fixo aquele funcionário. Pode ser que a empresa não seja adepta de fazer a firmeza daquele funcionário naquele local, pode fazer rodízio. Então, com o conhecimento dos moradores, cada mês ou cada 15 dias é um porteiro diferente. Isso acaba pensando assim, fica desconfortável para o morador. Entendi. É uma dinâmica realmente diferente que pode ou não funcionar. Agora, quando a gente fala aí de condôminos, né? Porque um condomínio é feito de muitos condôminos. Dependendo do condomínio, mais de 100, 200, 300, 1000 condôminos. Ô Flávio, quais são aí os direitos e os deveres, por exemplo, dos condôminos básicos, assim? Pensando do lado financeiro, é arcar com a sua contribuição, né, da taxa condominial. Segundo, é participar das assembleias, é o direito dele, primordial, para ele ter conhecimento do que está acontecendo. Cumprir com os regulamentos, que é a questão de horário, seja ele para a hora de mudança, ou o som alto, o espaço da área comum, tem certos limites para ser cumpridos. Até a dispensa do lixo tem que ser da forma correta. Tem lugares que o pessoal chega no campo e joga de qualquer jeito. Ou joga nos hall social, deixa na porta do hall, perto da porta do elevador, desce com o lixo no elevador. São certas coisas que acabam se criticando que não fazem, mas também eles não fazem aquilo que tem que ser feito. É a famosa hipocrisia, né? Eu reclamo do outro, mas não faço o que me detém, é verdade. Quando a gente fala aí de área de lazer, por exemplo, aqui no prédio a gente tem uma área de churrasqueira. E eu acho um absurdo ter que pagar R$150 para usar a churrasqueira. Isso tá certo, Flávio? O síndico, ele pode botar essa taxa, essa parte da churrasqueira, da piscina, enfim, do que o condomínio tiver, já não deveria estar dentro do condomínio mensal que a gente paga? Então, vai muito de condomínio para condomínio. Tem condomínios que realmente ele não cobra, tem condomínios que cobra uma taxa mínima ou um valor já estipulado em assembleia,
para poder fazer as manutenções específicas lá dentro da área de lazer. Alguns casos tem todo equipamento de prato, talheres, panelas, fogão. Então, ele cobra essa taxa por causa das manutenções que tem que ter. Tem um espaço da energia também, da água, dos materiais de limpeza e higiênico que acaba utilizando. Então, tem alguns condomínios que fazem isso. Então, cobra, de acordo com a assembleia. Se o condomínio realmente não cobra nenhum valor, ele não pode passar a cobrar sem ter uma aprovação de assembleia referente a esse valor. Aí isso é indevido. Não teve assembleia aqui para decidir taxa não, Flávio. Vou falar no grupo da assembleia. Que isso? Aí não pode. Que loucura, né, gente? Terra de oba-oba. Não deve ser só aqui. Eu estou usando o meu como exemplo, mas provavelmente muitas pessoas que moram em prédios passam por situações parecidas ou similares. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais ainda, né, ainda mais sobre as desculpas nas sombras do nosso autor, ele diz o seguinte: este livro é uma leitura indispensável para quem quer se informar, se capacitar e se inspirar para fazer parte da solução na gestão condominial. Você vai aprender como evitar erros comuns. Ô Flávio, quando você fala erros comuns, você se refere a quê? Igual eu falei no começo, nesse livro ele aborda tanto para a gestão, né, quem é o toma frente, o síndico, e para os moradores. Igual eu falei, o pessoal acaba não tendo conhecimento, acaba fazendo críticas a alguma coisa referente à gestão do síndico. Mas se ele tem um conhecimento básico, ele não vai fazer isso. Então ele vai acabar cometendo algum erro na crítica ou na argumentação. O que acontece hoje é muito grupo de WhatsApp nos condomínios, e não se soluciona o que tem que ser solucionado. Então, uma crítica daqui, o outro rebate, e acaba não chegando a um consenso. Então, quando você tem o conhecimento básico do que você vive, aí isso acaba não cometendo erros. E no voltado para o gestor, para o administrativo, ele tem uma visão nesse livro, quais são as principais dúvidas dos moradores, aonde que ele evita de cometer esses erros praticamente bobos, mas infelizmente acontece. Porque, assim, sim, na verdade, gestão, não tem a minha gestão vai ser igual à sua. Não, são diferentes. Mas, assim, para dentro do condomínio tem uns parâmetros para ser seguido. Então, eu não posso fugir muito daquilo que está paramentado dentro de uma convenção, das atas, pelo regulamento interno. Por exemplo, eu não posso aplicar multa sem ter uma advertência antes, sem ter a segunda. Então, eu não posso simplesmente, vamos aplicar a multa porque o cara fez barulho às 22 horas. Não, tem que fazer a advertência, tem que conversar, se replicar a mesma coisa, e assim por diante. Então, são erros cometidos, tanto da parte do gestor e quanto da parte dos moradores. Então, ele consegue ter essa visão ampla para ambas as partes. Entendi. Quando você fala de multa, será que a gente pode pedir uma multa aí para quem deixa o cachorro fazer cocô no corredor, Flávio? Deve, né? O certo não é nem ter colocado o cachorro no hall, né? Ele tem que levar no colo. Exatamente. Aqui parece que a gente mora nem na selva é assim, né, gente? Tem uma pergunta aqui da Marques, que ela diz o seguinte: até onde posso cobrar a presença do síndico dentro do condomínio? Porque falo mais com o zelador do que diretamente com o síndico. Boa pergunta. Nessa situação, o que acontece, pela forma da pergunta, esse síndico ele é profissional, não é aquele síndico morador. O que acontece? Esse não tem nem melhor nem pior. Ambos são bons, mas depende da forma que se administra. Mas, pelo que eu tenho conhecimento,
você pode cobrar diretamente o síndico, não só pela presença dele, mas das soluções. Você pode até notificar, caso ele não tiver presença, você pode até notificar a administradora, o próprio conselho fiscal que está dentro do corpo gestor. Então, as formas de cobrança não é só diretamente ao síndico, porque ele responde por um todo. Mas você tem subsíndico, tem conselho fiscal e você tem administrador, você tem todo um respaldo. Então, não simplesmente chegar e cobrar, você precisa vir aqui mais vezes. Assim, dependendo da situação do condomínio, não há necessidade de vir 24 horas, mas ele tem que estar mais presente. O síndico, ele recebe um salário para ser síndico, Flávio? Quando é síndico morador, em alguns casos, eles recebem a isenção da taxa de condomínio, depende do parâmetro do condomínio, tamanho, às vezes acaba recebendo alguma importância também. Porque, às vezes a pessoa tem que se locomover atrás de material, atrás de fornecedor, então acaba tendo algum custo, então ele acaba ganhando algum valor sim. E tem os síndicos profissionais, e aí ele paga conforme o tamanho, ele tem os cálculos dele, normalmente é por apartamento, ele faz a cobrança, e aí eles pagam honorários para o síndico profissional. Entendi. Agora, um condômino, ele, quando atrasa o condomínio, por exemplo, já aconteceu aqui no prédio de um morador ficar 6 meses sem pagar o condomínio. O que o síndico, né, a administração financeira, faz em relação a atraso de condomínio? A primeiro modo é as notificações de atraso, e caso não tenha resultado, parte para o departamento jurídico, aí é com alguma ação judicial. Primeiro é essa judicial, um acordo amigável, caso não tenha resultado, é imediato com uma ação judicial. Normalmente, na gestão de condomínios, em torno de 60 dias, no máximo, a pessoa já está no departamento jurídico. Outros condomínios trabalham com 30, e assim vai muito da gestão. Muito bem. Continuando aqui, evitar erros comuns, como lidar com situações difíceis, como aplicar boas práticas e como promover a integração e a colaboração entre os moradores. Ô Flávio, toda essa junção, né? Eu sei que tem condomínios que, por exemplo, festa junina, aí eles esquematizam uma festa junina para os moradores, para que eles possam aí estar nessa interação, conhecer. Às vezes você mora 10 anos num condomínio e não conhece seu vizinho. Então, festas são promovidas em datas especiais exatamente por isso. Esse tipo de evento promovido pelo síndico ou pelos próprios moradores, você acha que isso é válido até em que momento? Porque, por exemplo, eu posso não gostar do Flávio, que mora lá no 3º andar, então eu não vou na festa, mas eu estou participando. Ou em situações que acontecem, principalmente filhos. Meu filho brigou com o filho do Flávio, e eles discutiram, e não sei o quê. Até onde você acha válido que essas festas de confraternização aconteçam? Aqui no meu prédio não acontece mais, gente. Por isso que eu estou perguntando. Eu conheço alguns prédios que fazem esse tipo de evento, somente para as crianças, das crianças. Eu penso, assim, questão que envolve pessoas adultas é um pouco mais complicada, porque vai querer envolver bebida alcoólica, tem algumas pessoas que se alteram, eu não sou a favor disso. Mas quando é um evento para crianças, não somente no Dia das Crianças, mas fazer um contexto para promover as crianças, porque hoje as crianças estão praticamente num mundo totalmente diverso de anos atrás que a gente tinha. As nossas brincadeiras eram as mais saudáveis, hoje não, elas são diferentes. Então, quando você tem uma ação social dentro do condomínio voltado para a criança,
acaba facilitando, e o aprendizado deles também, como viver dentro do condomínio, muda. Mas isso não acontece. Lógico, a educação ela vem de casa, ela não vai ser o síndico, não vai ser um professor da escola que vai educar essa pessoa, mas vai saber orientar ela a lidar com o colega, deixar, amenizar qualquer conflito. Mas eu sou muito a favor de ações sociais dentro do condomínio voltado para crianças, para evitar qualquer tipo de transtorno com elas. E isso vai ajudar, pensando que lá na frente, no futuro, elas estarão aqui. Elas vão querer algo benéfico para elas também lá na frente. Exatamente. Bom, ô Flávio, você consegue dar para a gente uma situação difícil que envolva o condômino e o síndico ou o administrador financeiro? Olha, situação difícil internamente de morador com o síndico, principalmente quando tem barulhos excessivos depois das 22 horas. Já acontece brigas, discussões, tem que chamar a polícia e assim por diante, né? Até situações até de, como fala, críticas, para não falar outro termo. Sim. E da parte administrativa... Desculpa, Flávio, continua. Não, falando de cachorro, de vez em quando acontecem umas situações. Eu já passei por isso. O cachorro parecia que queria acabar dentro do apartamento de cima. Gente, a cachorrada aqui é uma loucura. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente reclama, já chamou polícia. Como é que tem que agir diante disso, Flávio? É difícil falar como agir, porque se é permitido, todo mundo sabe que o cachorro vai latir. Sim. Aí que vai. Como que é o cuidado dele, do dono com o cachorro? É complicado essa situação, porque se o regulamento permite você ter um animal dentro de casa, um cachorro, como você vai controlar ele não latir? Não, mas aí não é o cachorro não tem culpa, é a pessoa. Exato. Entendeu? Mas a pessoa não pode colocar uma pulseira no cachorro para ele parar de latir. Entendi. Agora, a questão como você comentou, referente ao fazer as necessidades dele no chão e o morador não pegar, recolher. Aí sim, isso é errado. Isso tem que ser punido. Exatamente. E foi um furdunço, gente. Esse negócio de cocô na garagem, cocô no corredor, vocês não têm noção furdunço que foi. Bom, ao final da leitura você terá uma visão ampla e atualizada sobre o universo dos condomínios e estará preparado para enfrentar os desafios e as oportunidades dessa área em constante evolução. Desafios e as oportunidades dessa área também em constante evolução. Agora, ô Flávio, uma coisa que pega muito, né? A famosa manutenção das áreas do condomínio. Como é que o síndico tem que estar à frente dessa manutenção? Porque, principalmente para contratar pessoas para essa manutenção. Há uma votação, uma reunião para que haja uma contratação de funcionários, zeladores, porteiros, ou o síndico tem a autonomia de contratar quem ele achar capacitado? Olha, depende muito da situação. Se for um reparo simples, mas, o portão parou de funcionar e precisa trocar a bateria, essas coisas. Não há necessidade de ele fazer uma cotação de 3 orçamentos. Então, ele pode chamar aquele de confiança e fazer a substituição. Agora, pensando no caso de uma benfeitoria, uma reforma, aí não, é apresentado em empresas, apresentado em assembleia, precisa ter uma votação. E lógico, tem um corpo, normalmente tem nessas assembleias, acaba elegendo um grupo de obras. São condôminos que fica responsável para acompanhar, no caso, a obra desse condomínio. Ah, entendi.
E aí, no caso, por exemplo, de um porteiro ou de um zelador, você falou aí da obra, mas um porteiro, principalmente, eu não sei se usa-se mais a palavra porteiro, gente, se não usar eu peço perdão aqui, vou usar zelador. Eu não sei se eles desempenham o mesmo papel. Aqui no meu prédio a gente tem um zelador que desempenha todo esse papel de porteiro, zelador, enfim, eu não sei se é mais o nome. Mas aqui a gente tem uma pessoa que trabalha há mais de 18 anos, a mesma pessoa. E na hora de contratar esse profissional, ô Flávio, também requer uma reunião de condôminos ou não? Não. No caso, se fosse, como fala, eu tenho um quadro de funcionários, com 5 funcionários, 4 porteiros e o zelador. Um foi dispensado e eu preciso contratar outro. Eu não preciso chamar uma assembleia para fazer essa contratação e nem para fazer a rescisão do mesmo. Eu tenho o apoio administrativo da administradora, que normalmente faz um processo seletivo primeiro, aí passa pela parte gestora do condomínio, síndico e conselho fiscal, e para tomar a decisão de quem vai assumir o cargo. Mas não há necessidade de passar por uma assembleia, não. Muito bem. Agora se fosse trocar da orgânica para uma terceirizada, aí sim. Porque aí você tem um custo das rescisões, aí você precisa fazer um levantamento de cargos, saber se o condomínio tem dinheiro para fazer isso, e depois fazer a contratação da terceirizada. Aí é necessário fazer uma assembleia. Ah, muito bem. Agora, a famosa taxa extra. Quando que o síndico pode inserir a taxa extra no condomínio? E até qual valor? Olha, com a questão da taxa extra, depende muito daquilo que vai ser executado. Por exemplo, no meu condomínio hoje não tem academia. Aí, no caso, se o síndico fazer uma projeção de fazer uma estrutura para colocar uma academia, ele vai fazer todos os orçamentos, apresentar em assembleia e vai ter aquela votação. Aí, normalmente, é os próprios moradores que fazem a definição. Não é o síndico que vai tomar essa autonomia. Porque aí os moradores fazem a votação de um valor acessível para ele que arque mensalmente. Normalmente, se arrecada esse valor para depois estar fazendo a execução da obra, caso o condomínio não tenha esse dinheiro no fluxo de caixa. Entendi. Porque aqui a gente paga a taxa extra e a obra vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, mas é óbvio que tem uma reunião, né? Eu não participo, quem participa hoje é a minha mãe como condômina, não mais como síndica, mas a taxa é inserida após realmente essa votação. Quando a gente fala de condomínio, a gente fala também de segurança. Ô Flávio, quais são as medidas de segurança que o condomínio deve adotar em prol dos condôminos? O síndico à frente disso, como é que funciona a questão segurança? A questão de segurança é um pouco complicada, ainda mais no mundo que a gente está vivendo. Mas primeiro é ter a capacitação dos porteiros, de ter esse controle dos moradores, de como funciona o acesso de cada um, não simplesmente chegar e abrir o portão para qualquer pessoa que entra. Infelizmente, acaba acontecendo situações de pessoas menores, adolescentes, 14, 15 anos, têm amigos, acaba entrando tudo junto, acaba não sendo autorizado pelos pais para entrar ou pela portaria, porque a pessoa tem o próprio tag de fazer a abertura do portão social, então acaba dificultando um pouquinho. Hoje, muitos condomínios estão adotando o método de portaria virtual, tirando os porteiros físicos e implementando mais câmeras, portões com motores mais adequados, estruturas melhores para não ter vazão de pessoas pelo portão da garagem, né? Caramba! Eu não sabia dessa gestão eletrônica, de porteiro eletrônico, zelador eletrônico, né? Porque tudo a gente precisa, às vezes, de uma pessoa para, sei lá,
o portão foi não sei o quê. Câmera de segurança, Flávio, sistema de câmera de segurança. É válido os condôminos se reunirem para investir nisso? Sim, é válido. Somente quando tem áreas comum, igual garagem, por exemplo, a pessoa bate no seu carro sem querer, ou risca a sua moto, derruba. Como você vai visualizar? Como você vai correr atrás por causa do prejuízo que você está levando? Então, a câmera de segurança é importante dentro do condomínio. É fundamental. É lógico que tem os espaços corretos para fazer a instalação. Não pode ser de qualquer maneira. Igual no elevador. Precisa ter uma câmera de segurança. Vamos supor, acabou a energia, a pessoa não tem, a câmera vai conseguir estar visualizando e caso precise socorrer alguém. Aí vai ver se tem uma pessoa lá dentro. Então, tem que correr mais rápido possível para o prestador, que for presta serviço do elevador, chegar a tempo para fazer esse reparo. Entendi, é importante mesmo. Agora, quando a gente fala desse lado financeiro, né? Por exemplo, a gente paga o condomínio mensalmente, existe um escritório de contabilidade que fica responsável pelo condomínio X. Como é que a gente consegue aí ter acesso a movimentações do que é pago para o condomínio? No último síndico aqui, a gente descobriu um rombo gigantesco quando houve a mudança de síndico. Ninguém sabia que o cara tinha metido a mão no dinheiro que estava na reserva do condomínio. Então, como é que os condôminos podem ter acesso a isso ou isso não é permitido? É permitido e é um dever do morador, um direito dele ter a leitura do balanço mensal do condomínio. Isso, com o apoio da administradora, é enviado isso mensalmente para eles. Hoje físico, hoje online, através de aplicativos. Hoje as informações do condomínio estão na palma da mão. Que acontece, muitas pessoas ainda têm aquele comodismo, que é na mão. Não vai em busca da informação certinha, é a coisa esclarecida. Mas hoje, a maioria das administradoras no mercado de trabalho, ela já disponibiliza toda a documentação referente à gestão do condomínio. Cabe ao morador buscar esse conhecimento, fazer a leitura dos balanços, onde que tem as receitas, quanto que arrecadou, as despesas, para onde foi esse dinheiro, e o saldo inicial e o saldo final. A matemática do condomínio é bem simples, não tem nada de burocrático. E hoje, por isso que foi uma decisão minha fazer esse livro. Mostrar de forma mais clara, mais branda, para pessoas leigas entender. E você perceber, hoje, no mercado imobiliário, a crescente é muito grande de condomínio. Somente para pessoas hoje da classe um pouco mais baixa. No caso hoje, Minha Casa Minha Vida. Desculpa. Gente. Então, como se cresceu muito, então pessoas estão chegando, pessoas com menos conhecimento a respeito de condomínio, como que é residir, as normas, às vezes não é disponibilizado esses documentos para eles. Então, por isso que eu falo, a importância do morador saber de todas essas documentações. Agora, Flávio, a gente também não pode generalizar, né? Porque, assim, existem moradores idosos. Quando houve essa mudança do boleto para o eletrônico, muitos moradores idosos não conseguiram acompanhar. Idosos que não conseguem acessar, por exemplo, um aplicativo, ver o próprio boleto eletrônico, né? Pagar pelo boleto eletrônico. Como é que fica para esse tipo de condômino o pagamento? Porque tem que gerar o boleto para eles, mas outros preferem um boleto eletrônico. Ou seja, o síndico pode disponibilizar esses dois formatos ou ele tem que decidir um ou outro? No caso, o boleto físico ele não se parou. Ele continuou sendo emitido
A única forma que a gente implementou para chegar mais rápido foi o digital. Alguns condomínios que têm um conhecimento dos moradores, tudo, acabou tirando o físico e somente o digital. Mas já são pessoas que já têm um conhecimento eletrônico, têm o digital, já têm utilização de aplicativo, então ficou mais fácil. Mas ainda tem condomínio que tem as pessoas idosas, ainda continua com o boleto físico, não se isentou isso. Então quem tiver que receber o físico recebe, e quem preferir o digital, acesso digital, democrático, gostei. Agora tem uma pergunta aqui. O Tom está perguntando, como fica a questão dos dados dos moradores mediante a LGPD? O que é isso, Flávio? É uma lei de proteção de dados, que foi vinculada agora recente. Então, a gente não pode passar informação para terceiros. Isso fica guardado junto com a administradora, por causa da emissão dos boletos, das convocações, então a gente precisa desses dados. Os boletos eles são registrados na rede bancária, então precisa de alguma informação, por exemplo, do CPF da pessoa. Então, esses documentos, eles só ficam guardados dentro da administradora e com o próprio síndico, que é o gestor do condomínio. Não posso passar nenhum tipo de informação a uma pessoa, por exemplo, que viu a placa na janela, aluga-se. Só que está sem o telefone. Eles ligam no administrador, eu vi o apartamento aluga, tem como passar o telefone para a gente entrar em contato? Não, a gente não passa esse tipo de informação para terceiros. Mesmo quando tem uma situação, o vizinho está com vazamento com o de baixo, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente passa a situação para a administradora e a gente entra em contato com o vizinho para poder solucionar. A gente vai intermediar, a gente não vai deixar os dois trocando mensagens. Muito bem, agora você tocou num ponto bom aí, hein, Flávio? Olha, gente, infiltração. O vizinho de cima tá culpando o vizinho de baixo, porque o banheiro precisou ser quebrado, porque o cano e não sei o quê. Qual é o papel do síndico nessa confusão toda? Ou ele está isento dessa responsabilidade? Nunca o síndico vai estar isento. Porque, às vezes, o que acontece é um vazamento da aprumada. E a aprumada é responsabilidade do condomínio. Então, tem que fazer uma análise primeiro, da onde está surgindo essa infiltração, para ser resolvida. Se for definido que foi do apartamento de cima, no caso, aí ele tem que tomar a responsabilidade de fazer o reparo, tanto no dele, quanto no que foi atingido. Muito bem. Agora, Flávio, o síndico nunca está isento, né? Oh, meu Deus, coitado do síndico. Agora, Flávio, me diz uma coisa. Com toda essa bagagem que você vem trazendo nesse livro, erros e soluções na gestão de condomínios, qual foi a tua maior preocupação na hora de elaborar esse conteúdo para colocar no mercado? Minha maior inspiração? Não, sua maior preocupação. Preocupação. A preocupação, igual comentei anteriormente, como está essa crescente, as pessoas não têm conhecimento. E isso, pelo investimento que é feito, e o que acontece, pelos rombos que acontecem em alguns, então é válido passar esse conhecimento, essa minha preocupação. Então, por isso essa decisão de escrever esse livro. Igual eu falei, de forma simples, para as pessoas terem esse entendimento, para não acontecer o que, no caso, aconteceu no seu prédio. Sim, exatamente. É basicamente isso. Agora, Flávio? Sim. Você está me ouvindo? Tô. Tá. Agora, uma pergunta que não quer calar. Qualquer pessoa pode ser síndico? Gestor de condomínio? Desde que ele seja proprietário ou síndico profissional. E se for proprietário e estiver dentro do regulamento, se ele tivesse alguma inadimplência durante 2 anos, nesse período, ele não pode ser candidato, mas qualquer pessoa, desde que ele seja votado, ele pode ser síndico. Não tem uma
uma faculdade para você ter esse cargo de síndico. Conheço pessoas que já estão há muitos anos de síndico e, vamos falar, é mais administrativo do que uma pessoa que cursou uma administração. Entendi. Entendi. Muito bem. O síndico, ele pode ser síndico quantas vezes? Quantas vezes ele candidatar e for aprovado. Só se alguma convenção do condomínio não permite uma reeleição a cada 2, 4 anos. Como que eu falei, vai muito de acordo com cada convenção de condomínio. Então, baseado nas coisas de gestão de condomínio, tem que ter muito ligado à convenção. E para se alterar uma convenção, um regulamento, precisa de 2/3 do total de votos. Não é simplesmente chegar a 6 mil pessoas numa assembleia e fazer essa definição. Cada um ano tem que trocar de síndico. Não pode ser dessa maneira. Muito bem. Agora, onde que a gente pode adquirir o seu livro físico? Tem digital ou é só físico? Como é que tá isso, Flávio? Esse livro eu fiz ele exclusivamente físico, pelo portal WeClub, é uma editora parceira, né? Eu busquei algumas outras editoras, mas eu senti muita confiança na forma de eles trabalhar e por isso que eu decidi fazer a divulgação no portal deles. O WeClub é muito boa mesmo. Você pretende fazer aí uma continuação sobre erros e soluções na gestão de condomínios? Tenho a intenção de fazer outros livros, sim, principalmente voltado à previsão orçamentária, que é os cálculos, e além dos livros, eu já estou em fase de gravação de um curso voltado para como entender a gestão de condomínios. Olha que maravilha! Vai ser online? Vou fazer a gravação, não vai ser online. Vou gravar o curso, a pessoa vai ter o acesso ao curso. E provavelmente logo, em breve, eu também vou estar fazendo algumas lives referente aos assuntos. Maravilha! Qual é o teu Instagram? @decarvalho.vieira. decarvalho.vieira. Eu vou marcar o autor aqui na live para que a entrevista aconteça também no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Flávio, querido, que bate-papo interessante, agregador. Você, assim, está de parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação em levar informações às pessoas, com todos os problemas que a gente teve no início da live. Valeu muito a pena ter você no meu projeto. Eu só quero te agradecer, dizer mais uma vez que você está de parabéns e que você volte sempre que você quiser. Quando quiser informar, conscientizar, educar, falar sobre essa sua gestão que você tem tanta experiência. Muitíssimo obrigada, querido. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Você viu a minha divulgação e fez o convite para me divulgar meu livro no seu canal. Agradeço muito, fico muito grato. Estou caminhando nesse processo. É um caminho longo, mas assim, quando a gente tem um conhecimento e deve se passar, é muito gratificante. É verdade. E além disso, quem dá um oi no direct do meu Instagram, eu vou disponibilizar um cupom de desconto para a compra do livro físico também na WeClub. Oba! Vou botar aqui, ó. Cupom, gente, de desconto. Já corre lá no direct do nosso escritor para vocês adquirirem o exemplar Erros e Soluções na Gestão de Condomínios. Que coisa boa! O link do livro vai ficar aqui disponibilizado também para quem quiser acessar. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois.
Flávio, querido. Um beijo, obrigada. Imagine, eu que agradeço a sua atenção, esse bate-papo gostoso referente à gestão de condomínios. Logo, logo tem outro. Oba! Beijo, gente. Obrigada.